Alô, bom dia para você. Estamos em 1º de janeiro de 2026. Estou aqui gravando esse vídeo às 8 da manhã aí do Brasil. Não abri live para não encher o saco de vocês, infernizar, que vocês fiquem aí assistindo esse vídeo na hora que vocês quiserem e eu também para eu me controlar. Eu que tenho uma dificuldade de autocontrole de ficar batendo papo, jogando conversa fora, para também não gastar tempo aqui, para também bater um papo mais tranquilo com vocês e a gente poder comentar sobre os acontecimentos desse dia 31, que parecia que ia ser paradão, que não ia ter muita coisa, mas aconteceram novidades e a gente fala sobre esse dia primeiro, esse início de ano e os votos, os desejos de um 2026 incrível para todos nós, em todos os âmbitos, familiares, pessoais e principalmente isso que a gente toca todos os assuntos aqui todos os dias, que é o nosso amado São Paulo Futebol Clube, certo? Eu não sou a Mega Sena da virada, até por isso não falho. E estou aqui, apesar da Mega Sena, gente, que loucura esse negócio. A Mega Sena, a Mega Sena da virada não aconteceu e foi postergada para o dia primeiro. Que loucura, inacreditável as coisas que acontecem no Brasil. Enfim, vamos nessa. Nem sei que dia, que hora que. Acho que ficou para hoje, né, esse negócio. Mas quando eu li esse negócio, eu só comecei a rir. Falei, cara, é só no Brasil mesmo que acontecem essas coisas. Uma doideira, um monte de gente não tinha nem feito nada, só se preparando para aquele determinado momento. Ansiedade enorme, o negócio não aconteceu. Mas vamos lá, vamos em frente, porque ainda não temos nenhum multibilionário aí no grupo e pelo menos aí nos torcedores do São Paulo, espero que se você ganhe, você tente buscar lá e tentar ajudar o São Paulo de alguma forma. Se você for esse multibilionário, esse cara ricaço aí com a Mega. Então, para gente que ainda não está nem rico e nem na Mega ainda, muito menos o São Paulo, vamos falar sobre o que rolou ontem. Então, a gente terminou o vídeo de ontem com a expectativa de que alguma coisa nova acontecesse para esse último dia do ano e realmente aconteceu. O São Paulo fez comentado no grupo que tinha ouvido que o São Paulo faria pelo menos algum anúncio aí até esse dia primeiro. O São Paulo, na verdade, escolheu fazer um anúncio importante, né? Apesar de já todo mundo saber, é uma informação que inclusive o blog do São Paulo tinha dado com exclusividade lá atrás, quando ainda estávamos em novembro, sobre a permanência do TAP e do Enzo Dias, que eu tinha informado vocês que o São Paulo faria uma negociação conjunta de trocas com o River Plate, na qual o Galo permaneceria em definitivo no time argentino. Muita gente começou a especular, mas não bateu a meta, mas o Galopo, eles não têm mais obrigação de comprar, o Galopo vai voltar, pode voltar. Bom, eu estou muito tranquilo, a gente faz vídeo todos os dias e eu falei para vocês, não tem risco, não tem problema, fiquem tranquilos. O Galopo, ele já estava certo que ficaria no River Plate. O pai do jogador já tinha confirmado, ele trabalha lá junto com os agentes. Não tem nenhuma preocupação nesse sentido. E o jogador realmente ficou confirmado no River Plate. E é muito importante a gente atentar aos detalhes da negociação, então. Então vamos lá. O Tapia e o Enzo Dias, eles ficam no São Paulo em definitivo. O atacante chileno de 23 anos e o lateral argentino de 29 ficam no São Paulo. Como foi a composição? O São Paulo que comprou o Galo por 4 milhões e meio de dólares em 2022, uma negociação que ficou aquela coisa de investidor, sem investidor, pagou com Bitcoin, não pagou com Bitcoin, enfim, ele foi comprado pelo São Paulo em 2022. Em 2022 ele não teve um grande desempenho. Em 2023 ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista e infelizmente se lesionou no último jogo, que foi aquele jogo da eliminação contra o Água Santa. Ele era artilheiro do Paulista, ele tinha proposta da Itália, de time italiano, porque ele tem passaporte italiano, até cogitado para ser naturalizado italiano naquele momento ele estava. O São Paulo ia ganhar uma bolada com o Galopo, infelizmente ele rompeu o ligamento e perdeu toda a temporada de 2023. Ele só voltou no finalzinho e nem teve chance de voltar e atuar, certo? E aí em 2024 começou com alta expectativa, chegou o Dorival foi embora, chegou o Thiago Carpini, o Carpini tentou utilizar ele, não conseguia achar uma posição, depois o próprio Zubeldia também tentou encaixar o Galopo em várias posições, aberto,
por dentro, segundo atacante, segundo volante, tentou encaixar ele de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito, até mais centralizado a gente tentou colocar ele ali. Não, o caso do Galopo não é por má vontade ou falta de condição ou ninguém tentou nada. A verdade é que o Galopo passou no São Paulo que ele passou também no River. Eu vi muitos jornalistas argentinos, eu vi muita gente comentando sobre esse determinado assunto, no qual eles falavam que não se sabe exatamente qual a função do Galopo, tá? Isso não é só a gente, brasileiro, São Paulino, porque não deu certo. No caso do Galopo, até os argentinos falavam, a gente não sabe direito se o Galopo joga de armador, se o Galopo joga de segundo volante, se ele joga aberto pela esquerda, aberto pela direita, de segundo atacante, de centroavante, ninguém sabe. O fato é que o Galopo ele entra em campo, ele não tem uma função boa, específica que você confia, fala, não, deixa o Galopo ali que ele vai render, mas ele faz gols. Faz gols. Então, eu até repercuti isso no blog do São Paulo, foi uma análise que os argentinos fizeram, e mais de um veículo argentino constataram isso, e é exatamente o que a gente constatou também. A gente não sabe exatamente onde o Galopo pode encaixar bem, o que a gente sabe é que o Galopo é um jogador que tem faro de gols e é oportunista. A questão é, no sistema tático, na implementação tática, como que se encaixa um cara que você não sabe exatamente quais são as fortalezas dele? E esse foi um dos maiores críticas que ele passou no River Plate, apesar dele ter sido um dos artilheiros do time no ano de 2025. E para quem está preocupado, né, mas e aí, a gente investiu no Galopo, como é que vai fazer? A gente conseguiu recuperar pelo menos o valor do Tapia e do Enzo, e a troca do Galopo de 50% do valor dele correspondeu a 60% do Enzo e do Tapia. Então, se o Galopo, que tem consultas e sondagens, receber uma proposta e for vendido pelo River Plate, o que deve acontecer, talvez, acredito eu, mais para o meio do ano, o River Plate pode vender o jogador. Imagina, ele vai ser vendido, vamos dizer aqui, para a Itália. Ele vende ele para a Itália, ele assina com qualquer time e é vendido por, sei lá, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, 8 milhões de euros. O São Paulo tem direito a metade desse valor. E aí o São Paulo, além de tudo, ganha uma grana nesse sentido. Então o Galopo estar no River Plate, jogar no River Plate, o sucesso dele também pode monetizar o São Paulo. Essa é uma boa notícia. Do outro lado, que é o que nos importa, o Enzo Dias é um jogador já numa idade mais avançada, né? Assim, não é um velho propriamente dito, é um jogador que talvez esteja na sua flor da idade com relação a potencial físico. A gente viu o que ele fez ano passado. Ele foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo ao longo do ano, são 54 partidas. Jogou muitos jogos e ajudou demais o São Paulo. Ele precisa realmente rever aquela questão de ser atabalhoado demais, fazer muitas faltas, pênaltis, principalmente os erros dentro da área. Ele precisa ter um pouquinho mais de discernimento nessa coisa. Fora isso, em termos de entrega, intensidade, se dedicar para o jogo, ir para o ataque, compromisso com o time, compromisso com o jogo, a gente sabe que o Enzo Dias ele vai corresponder. É um jogador que desde os seus primeiros jogos de 2024, em que ele estava, 2025, em que ele estava sob extrema desconfiança, todo mundo falando é um bagre, a torcida do River Plate está comemorando sua saída. O fato é que o Enzo Dias, ele se firmou com a camisa do São Paulo, ele se deu muito bem, ele é um jogador que estava em baixa no River Plate, e a saída do Enzo Dias, por conta do Acunha, né, que era um jogador, inclusive, titular de seleção argentina, se não titular, sempre utilizado, pode jogar de lateral esquerdo ou de volante. O River Plate também não passou uma boa fase, também teve um ano muito conturbado. Eles estão agora para contratar o Vinha do Flamengo para colocar na lateral esquerda. E o Enzo chega no São Paulo para buscar ali manter a sua posição de titular. E a gente espera que o Wendel minimamente possa competir com ele, porque o Wendel, apesar de muita qualidade técnica, ele não conseguiu fisicamente desempenhar. A gente espera que 2026 seja diferente, não só para o Wendel, como para muitos outros jogadores. E temos o garoto Nicolas, que também corre por fora ali nesse setor esquerdo. É uma negociação importante, porque o Enzo era titular do São Paulo durante o ano todo de 2025. O Galopo gera uma perspectiva de retorno futuro para nós, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Tapia. O Enzo assinou até 2028 com o São Paulo. Vou tomar um golezinho de café aqui, para a gente dar aquela esquentada, porque está bem frio aqui hoje.
e aí eu sigo em frente aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Tapia também. Então, bora lá. O Tapia é outro que chegou também sob extrema desconfiança, com a aura de um jogador também de refúgio, como se fosse um lixo, também vindo do River Plate. Um jogador que foi endossado especialmente pelo Crespo, um jogador que tinha tido um grande ano no Chile, e aí foi disputado na América do Sul. O River Plate acabou comprando o jogador, e nesse acordo do River Plate em levar o jogador para a Argentina, o River Plate teve um primeiro semestre muito abaixo, e o Tapia, como a gente sabe, ele é um jogador que tem dificuldades técnicas, ele não realmente não teve uma grande, uma grande aderência ao sistema de jogo do Marcelo Galhardo. A torcida deles pegou muito no pé dele, é um garoto de 23 anos, realmente despencou. Acho que quando ele veio para o São Paulo, ele botou na cabeça, com o suporte do Crespo, de que, mesmo com as críticas, cobranças e pressões, ele tinha que desempenhar. Ele chegou com a camisa do São Paulo e parece que a camisa do São Paulo deu a ele uma sensação de naturalidade, porque ele chegou no clube e, apesar de muitas críticas, muita desconfiança, com muito esforço, muita dedicação, do jeitinho dele meio quieto ali, meio que todo mundo dando porrada no cara, ele conseguiu desempenhar, conseguiu mostrar que briga, luta, garra, brio, eles poderiam compensar aquela a falta de talento ou falta de efetividade. Ele não é um jogador preferido de ninguém, ele nunca vai ser aquele jogador que a gente fala assim, porra, eu quero o Tapia nesse time titular, essas coisas todas, mas o Tapia mostrou que em clássicos, em jogos duros, ele não esmorece, ele não deixou de brigar, ele nunca deixou de correr, ele fez gols, ele deu assistências. A gente sabe que ele perdeu algumas bolas também, alguns gols que irritaram a gente. A tomada de decisão dele não é tão boa, mas ele foi importantíssimo num ano que foi extremamente conturbado para nós. Ele foi um jogador que não parou de correr, não parou de lutar, não machucou. Em um final de ano em que a gente não tinha nem jogadores disponíveis, o cara se matava para fazer funções táticas de todas as formas possíveis e imagináveis. Jogou aberto, jogou por dentro, jogou de segundo atacante, jogou como centroavante, que nem é exatamente as melhores posições e os melhores. Aonde ele se destaca mais, vamos chamar assim. É um jogador voluntarioso, e eu, ao longo desse ano, eu juro para vocês, eu fiquei pensando em muitos momentos, falei assim, que bom seria se a gente tivesse em campo 11 Tapias, 11 Enzos Dias, e ficou claro que, apesar de não ser um negócio que você fala, nossa, agora eu estou super feliz, agora garantimos o ano de 2026, claro que não, mas são dois jogadores que honraram nossa camisa, são dois jogadores que representaram o que o São Paulo queria ver para um ano em que a maioria estava frouxo, tá? Isso é muito importante falar. Muita gente entrou mole em muitos jogos, e esses dois caras, eles não entraram moles em nenhum desses dois jogos. Esses caras, em nenhum desses jogos, esses caras entraram com tudo que eles podiam, de verdade. Acho que todo mundo concorda com isso. E por mais que exista limitação da parte técnica, da parte de espírito, esses caras nunca deixaram a desejar, principalmente o Tapia, assinou até 2029. E aí vem muita gente falando assim, porra, mas o Tapia é até 2029? Meus amigos, o Tapia tem 23 anos, ele é jogador da seleção chilena, inclusive fez gol, está sendo relacionado sempre, está crescendo, principalmente com o desempenho do São Paulo, a confiança voltou, e o Tapia, tal qual o Galopo, tem consultas para venda, tem sondagens de negociação do jogador. O São Paulo tem 60% do Tapia, como tem 60% do Enzo Dias. O São Paulo fez um acordo com ele até 2029, é um jogador jovem, e eu tenho para mim, pelo menos pelo que eu conversei, pelo que eu estou entendendo, existe uma expectativa de que o Tapa também seja um jogador comercializável ao longo desse ano, até o final desse ano, e que o São Paulo possa, inclusive, ganhar algum dinheiro junto com o River Plate na negociação do Gonçalo Tapia. Então, tanto o River quanto o São Paulo lucrariam no caso. Eu não acredito em venda de Enzo Dias, honestamente, com toda a honestidade do mundo, mas no caso do Tapia, eu realmente acredito que a gente possa ter algum tipo de negociação,
e ter alguma questão de fruto financeiro também nessa negociação. Então, para repetir para vocês como ficou essa negociação, que é uma negociação complexa, envolveram muitas partes, envolveu São Paulo, River, agente do Galopo, agente do TAP e agente do Enzo. Então, você tem aí, só nessa coisa, são 5 partes envolvidas para você poder fazer todos os alinhamentos possíveis e imagináveis, deixar tudo redondinho, tá tudo no papel, tá tudo assinado, oficializado pelo São Paulo. Os 2 jogadores ficam no São Paulo, são 2 renovações contratuais importantes, de jogadores que também teriam seus vínculos encerrando ao longo desse ano, e repito, eles terminaram 2025 como essenciais e titulares do São Paulo. O Enzo, ele teve uma hernia e não conseguiu jogar a reta final do Campeonato Brasileiro, a gente viu a dificuldade que foi conseguir não ter um jogador como ele, também não tinha um Endo na posição, a gente teve que improvisar Ferreirinha, teve que improvisar Luca, sim, foi um negócio extremo, sabe? E com certeza o Enzo faria grande diferença naquele setor ali. E a gente conta com eles para esse ano. São 2 jogadores também com a chancela, aprovadíssimo pelo Crespo e pelo que eu vi também, pela grande maioria dos torcedores do São Paulo, que mesmo não reconhecendo, né, o talento, como eu falei, reconhecem o valor dos atletas e aquela questão de ter minimamente o respeito pela nossa camisa, que é uma coisa fundamental e que é um negócio básico, completamente, totalmente simples, e que você fala assim, pô, mas isso é um negócio básico, nem deveria ser mencionado. Pois é, nem deveria, mas a gente vê que muitas vezes isso não acontece, como a gente não viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Em algumas partidas ficou nítido que muitos jogadores ali não tiveram nenhum respeito pela camisa do São Paulo, tá? Que aquilo que aconteceu não foi normal, volto a repetir. Pode culpar a diretoria por tudo que você quiser, mas aquilo que aconteceu dentro do campo tem parcela de culpa de muitos jogadores, tá? Tem parcela de culpa de muitos jogadores. Então vamos em frente. TAP, então, até 2029. Com certeza, eu acho, com certeza não, né? Eu acho realmente que o São Paulo deva, muito antes desse processo, conseguir fazer a negociação do jogador, mas caso o São Paulo queira ainda, ele tem 60%, como aconteceu nessa negociação, o São Paulo já tem pré-estipulado o valor de compra de mais 20% do chileno. Caso o São Paulo veja que realmente vai valer a pena ter visibilidade, pode comprar mais 20% e vender 80% dele para fora do país. E o Enzo é isso aí mesmo. O Enzo é para usar, é o jogador de ficar no clube. Ele está indo, tem 29, deve estar indo fazer 30 anos agora em 2025, 2026. Começar a se acostumar com isso, né? E a negociação dele foi concretizada, essa troca está feita. Na minha opinião, ficou justo para os 2 lados e principalmente em termos de perspectivas futuras. Tanto São Paulo quanto o River podem lucrar na venda dos jogadores e o São Paulo vai conseguir ter 2 jogadores úteis para o seu plantel no momento que a gente não tem grana para absolutamente nada e eles vão conseguir ajudar bastante para nós, São Paulinos. E a notícia principal deste dia 31, eu, obviamente, preciso mencionar o anúncio da assinatura do pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon. Eu tinha comentado com vocês na manhã do dia 30, que eu tinha inclusive acordado com uma ligação antes de entrar em vídeo, que atrasei até um pouquinho aqui, uns 10, 15 minutos para entrar, e tinha informado para vocês que a negociação tinha avançado muito. E ontem, o anúncio da assinatura do São Paulo com o lateral direito Lucas Ramon, que tem contrato até dia 5 de maio com o Mirassol, e agora as negociações se intensificam entre os 2 clubes para a liberação antecipada do jogador, que quer já estar no São Paulo, quer fazer parte do grupo. O Juninho, que é o gestor do Mirassol, ele é um cara bem sério, é um cara com bastante discernimento, ele parece ser um cara bem pé no chão. Óbvio que eles não vão ceder esses 4 meses do Lucas Ramon sem ter alguma contrapartida. O São Paulo está avaliando com o time do interior que contrapartida e que possibilidades a gente pode dar para o Mirassol com referência a poder cobrir esse gap. Lembrando que existe em paralelo uma conversa sobre a questão do atacante Alisson. Por que existe uma questão da conversa do atacante Alisson? Porque o Alisson ele tem a prioridade de compra do Mirassol junto ao Torpedo da Rússia até a metade do ano. Mas, por contrato, quando algum clube manifesta interesse de adquirir em definitivo esse jogador,
o Mirassol ele teria que se movimentar para a contratação do Alisson em definitivo também. Então, o Mirassol teria que fazer a contratação do atacante agora. Como o São Paulo não quer atrito, o São Paulo está tentando resolver e negociar comercialmente, da melhor forma, amigavelmente, é a palavra correta. O São Paulo está conversando com o Mirassol para ver o que podemos oferecer a ele para que, além de pegar o Lucas Ramon antecipadamente, para que a gente pudesse ganhar essa possibilidade de falar diretamente com o Torpedo da Rússia para trazer o Alisson atacante para o clube. Essas duas conversas estão acontecendo em paralelo, mas óbvio que a prioridade é de liberação do Lucas Ramon, para que o Lucas Ramon possa fazer a pré-temporada junto com o São Paulo e ter a autorização do time do interior para isso. O São Paulo pode oferecer algum jogador em contrapartida para o Mirassol nesse meio tempo, ou alguns jogadores, dependendo de envolver o Alisson ou não, e já alguns nomes já foram especulados nesse sentido. Um deles, inclusive, o nome até do Luan, volante do São Paulo, que poderia estar envolvido ali. O Ibali, ele está ali em vias de fato de assinar com o Juventude, ainda não assinou, já fez exames médicos, a gente está no aguardo só da formalização. O Ibali seria a 12ª negociação de saída de jogadores do São Paulo para este ano. Eu sempre lembro para vocês, falar, caramba, 12? Sim, eu já tinha contado para vocês 10 até a saída do Moreirão ontem. Ontem confirmou a negociação do Galopo 11 e a do Ibali confirmando também 12, tá? Para vocês não perderem a conta. Sempre lembro para vocês, está sempre lá no blog do São Paulo, o compilado de informações. A gente sempre faz lá o resumão para você nunca perder o acompanhamento e estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Então, neste momento, nós temos, até agora, confirmados 11 negociações de saída, seja com empréstimos, trocas, como foi do Galopo, renovação de empréstimo, como foi do Moreira com o Porto, ou realmente encerramento de contrato, que ontem acabou o contrato, por exemplo, do Rigoni, do Luiz Gustavo, do Leandro, goleiro, que eram jogadores que tinham contrato até 31 de dezembro de 2025. Esses jogadores amanheceram livres de seus contratos e podem assinar com qualquer clube daqui para frente. Então, o São Paulo tem, por enquanto, 2 reforços confirmados já, como assinados, Carlos Coronel e Danielzinho, que já podem iniciar a pré-temporada já no comando já no São Paulo, já com a pré-temporada, e temos o terceiro reforço confirmado, que é o Lucas Ramon, já assinado, mas em tese só poderia se apresentar no São Paulo no dia 6 de maio de 2026, ou seja, ele perderia uma parte aí do ano, mas já é reforço garantido, assinado do São Paulo, é o terceiro nome que chega. Lembrando que o Lucas Ramon, ele era, sei lá, uma das últimas opções reais do São Paulo. O São Paulo pretendia primeiro o Vitinho, não rolou a negociação com o Botafogo, as coisas não avançaram, chegou a estar na iminência de acontecer, mas começou a degringolar depois, não aconteceu. O São Paulo ainda falou com o River Plate para também tentar fazer uma composição do Bustos, usando esses outros 50% do Galopo, para ver se o São Paulo conseguia pelo menos ter o Bustos e conseguir contratar um lateral direito que desde o ano passado a gente já pretendia. É um jogador interessante também do time argentino. Não rolou também. Então, não podendo rolar isso, o River Plate acreditando que possa fazer algum tipo de outra negociação ou botar dinheiro no negócio, não rolou. A gente tentou também. O São Paulo foi começar a olhar o mercado de outras formas e quando a coisa começou a acontecer um pouquinho mais de perto, o São Paulo viu a oportunidade de negociar o Mailton foi para o Fortaleza e o Lucas Ramon chega no São Paulo, referendado com bons números em 2025, foi jogador titular do Mirassol, jogou muitos jogos, mas é aquela história, tem 31 anos, é um jogador que nunca foi protagonista de time grande, talvez esse momento do São Paulo seja da gente botar o galho dentro mesmo e aceitar isso, mas eu me incomodo. Me incomodo porque temos Igor Felisberto, temos Mike, temos Ângelo, a gente tem muitos jogadores bons nessa posição específica. Confesso para vocês que das 3 contratações que a gente fez, contando com ele agora, talvez ele seja a negociação que eu menos entenda fazer sentido. A do Danielzinho eu achei excelente, a do Carlos Coronel eu achei uma boa aposta, apesar de achar que o Yang merecia mais chance, mas consigo entender. No caso do lateral direito, realmente é um negócio que me deixa meio assim, sabe? Quando você para pensar, eu fico meio do tipo, será que a gente está fazendo certo? Será que não vai ser mais um jogador
tipo que a gente já viveu recentemente. Claro que é diferente comparar ele. Muita gente fala assim, vai ser o próximo Rai Ramos. Eu acho diferente, porque ele jogou no time que foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um jogador que tem mais bagagem de Série A, diferente do Rai Ramos. O Mailton é um jogador que também já tinha tido uma experiência. Ele estava sendo destaque na Chape, que é um time que estava sendo destaque na Série B. É diferente o nível de competitividade, o nível de exigência. É bem diferente o nível do que se espera, tanto que ele topou voltar para o Fortaleza, e o Fortaleza vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro junto com o Thiago Carpim. É um time grande, mas é a Série B do mesmo jeito. Então, é outro nível de competitividade, é outra realidade. Não sei o que também motivou o Mailton, porque o Mailton também estava com boas possibilidades de fazer a questão de ascensão e tudo. O São Paulo liberou para Fortaleza e lembro, para quem esqueceu, o São Paulo tem uma carta na manga de buscar um jogador do Fortaleza. Vamos ver como é que vai se desenrolar a janela por conta da cessão do Mailton. Fortaleza deixou em aberto isso junto com o São Paulo. A janela está caminhando, vamos ver o que o São Paulo pode conseguir buscar do lado deles também, que é uma das coisas que muita gente pergunta. Falando em jogadores, a gente tem também o ex-jogador nosso, o Lucas Fasson, que foi outro jogador parecido com o do Bissoli até, que foram notícias que eu até falei para vocês ontem, a respeito do Bissoli. Ele foi outro daqueles casos em que o contrato feito, ele era você sabe que na base só pode fazer 3 anos de assinatura quando é menor de idade, só pode ser feito com 5, isso lá na época anterior, e o Fasson acabou se liberando gratuitamente do São Paulo, depois foi para o Atlético Paranaense, tem esse caso na justiça. O Fasson, inclusive, perdeu na justiça a possibilidade o recurso que tinha feito, e, inclusive, pode ser que ele tenha que pagar 150 milhões de reais. Claro que depois tem negociação, tem umas outras coisas, mas isso está na justiça, tem recurso com relação à questão da grana que o São Paulo deveria receber por conta do rompimento dele de forma unilateral. Então, temos essas questões. É um jogador que pode ter no futuro breve que pagar um dinheiro absurdo para o São Paulo por conta dessa questão judicial, e hoje ele está cotado para voltar para o futebol brasileiro para jogar tanto no Atlético Mineiro quanto no Vasco da Gama. Pelo menos são as especulações que estão acontecendo. Não sei exatamente o que vai acontecer com ele, mas reforço que monitoramos a situação dele aqui, pelo menos no bloco de São Paulo, porque é um jogador que pode render para o São Paulo uma bolada absurda de dinheiro. Lembro a vocês e repito, na última vez que eu vi relacionado a esse assunto, que pelo que eu entendi está em julgamento de recurso, ele tinha sido condenado a pagar 150 milhões de reais para o São Paulo. Vou até olhar isso aqui na internet para ver com relação a essa informação. Só para poder não falhar. Ele tinha ido para o caso do La Serena, e em 2024, abril de 2024, ele foi condenado pela justiça a pagar 150 milhões de reais por quebra de contrato com São Paulo. E o caso ainda está sendo avaliado na justiça, né? E, enfim, mas olha que a gente pode ter uma reviravolta financeira absurda. Não acredito em 150 milhões, repito, mas é um valor significativamente alto para um jogador que rompeu unilateralmente e abre um sinal de alerta para quem gosta de entrar na justiça e ficar rompendo contrato assim à torta direito. Lembrando que foi em 2020 que aconteceu isso, e o Lucas Fasson saiu, igual foi o Bissoli. No caso do Bissoli, eles fizeram um acordo, o Atlético Paranaense fez um acordo com o São Paulo, né? Na época, acho que eles, se eu não me engano, eles deram percentual para o São Paulo e dinheiro. Alguma coisa rolou nesse sentido. E no caso do Lucas Fasson, nunca houve acordo, está na justiça, ele perdeu. E a gente pode ter isso. Vamos acompanhar a situação desse zagueiro, o Lucas Fasson, que também foi outro jogador que passou por Cotia. Para a gente poder chegar aí nesse final desse nosso primeiro dia, então, eu queria fazer, antes de tudo, mais um aviso que eu sempre falo para vocês, do nosso parceiro aqui, a 7K, que é uma casa de apostas, é uma casa de jogo. Então, sempre recordo a vocês, é o nosso parceiro, é o nosso patrocinador aqui no canal do YouTube, é uma casa regulamentada, homologada e segura, com todas as regulamentações brasileiras que são necessárias. Muitas casas, inclusive, que não estavam regulamentadas foram encerradas. A 7K continua. Ela patrocina a Federação Paulista de Futebol,
vários clubes, inclusive o Mirassol aí, ó, tá na camisa do Lucas Ramon, você pode ver, tá no Vitória, tá nas placas de publicidade, tá como um dos grandes investidores do cenário do futebol brasileiro, mas eu recordo a vocês, apesar dela ser segura, sempre seja você o responsável de comandar o seu dinheiro. Vamos jogar para se divertir. Eu também gosto de brincar. Hoje, por exemplo, tem o Boxing Day, vai ter lá o primeiro dia do ano. Tem vários jogos de Premier League. Você pode entrar, pode brincar. Sei que muita gente gosta, se diverte, faz uma fezinha, como também na Mega Sena. Faz parte. Quer brincar? Nunca use um dinheiro que te faça falta. Não quer você vai repetir isso todo dia? Claro, porque esse é uma lembrete, é uma lembrança de que você pode brincar, você pode participar, você pode até ganhar dinheiro. Você pode ganhar várias vezes seguidas, mas em algum momento você pode perder e esse dinheiro pode fazer falta. Então, sempre use o discernimento de fazer as coisas brincando, sempre para entretenimento e nunca para algo que possa te prejudicar, algo que possa te fazer falta, certo? Então tá aí o QR Code da casa aqui com a gente. Eu sempre boto no primeiro comentário do vídeo um link também para você acessar e também tá na descrição do vídeo o link para você também se cadastrar, conhecer a casa, brincar, ver se você gosta, participar. Entre tantas outras, pode ser que essa seja uma casa de destaque para você. O principal, ela é segura e você vai conseguir entrar, resgatar teu dinheiro, botar, sacar, fazer essas coisas todas. No final das contas, é o que você quer ter, essa paz e tranquilidade. E nesse ponto, a 7K é garantido e você pode entrar no site das casas regulamentadas no Brasil e conferir, você vai ver que está tudo certinho lá. Beleza? Meu agradecimento à 7K também, que começa esse ano de 2026 com a gente aqui como patrocinador. E vamos para o último assunto, enquanto eu tomo meu gole de café aqui, para a gente encerrar esse primeiro vídeo do ano, que é quase que um resumão aí, para a gente poder falar sobre a situação política do São Paulo, como é que a gente entra esse ano de 2026, que é o último ano de mandato de Júlio Casares. Vamos falar aqui sobre como serão os próximos passos. Então vamos lá. Como é que a gente está na situação de Júlio Casares? Dia 23 de dezembro foi dada entrada no pedido de impeachment assinado por 57 conselheiros, somando dissidentes da situação e conselheiros de oposição que fazem 41 assinaturas no grupo Salva Tricolor Paulista. Ótimo. Foi enviado isso para o Otenhares de Abreu Júnior, ele é o presidente do conselho, ele submeteu isso para o conselho consultivo, que eu já mencionei para vocês, todos os integrantes vão dar um parecer, eles não têm poder de veto, mas eles vão dar um parecer. Olha, eu endosso o pedido ou eu reprovo esse pedido de, de impeachment. Com base nesse pedido, ele vai lá para o Comitê de Ética também do Conselho, eles também emitem um parecer e aí vai ser submetido para votação dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. No Conselho Deliberativo do São Paulo, temos hoje 255 conselheiros, porque 5 faleceram dos 260, que é o total que a gente normalmente tem, e neste pleito, até o dia da votação, obviamente, porque pode acontecer alguma coisa, alguém pode sair, alguém pode falecer também, o que muda também o cenário. Dos 255, o São Paulo tem que ter aprovação de 2/3, o que significa que dos 255, 170 teriam que votar a favor do impeachment do Júlio Casares, o que destituiria ele imediatamente do cargo. Na destituição dele, é convocada a Assembleia Geral de Sócios do clube, e isso seria votado dentro do clube para corroborar ou não a votação de destituição do presidente, de forma definitiva. Mas, caso ele seja votado no conselho, o que você precisa entender é, o Júlio Casares automaticamente deixaria o poder, ele já não seria mais presidente de São Paulo e teria que aguardar fora do seu cargo, fora da cadeira de presidente, a questão da votação correspondente. Esse é um processo que eu volto a repetir, bem difícil de acontecer. É um número muito expressivo de 171 conselheiros votando nesse processo. E o texto que está sendo votado para o pedido de instituição que foi enviado no dia 23 de dezembro, ele é referente, ele refere-se à questão dos áudios que envolviam, principalmente Mara Casares, ex-mulher de Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, que fazia parte da diretoria de Cotia, diretor adjunto estatutário, que é o cargo que funcionava, e a Mara Casares era diretoria diretora da diretoria feminina do Social do São Paulo. Assim é o cenário hoje
que temos com relação a isso. Zanqueta, se a votação tiver 170 votos a zero no dia da votação e der 170 votos a zero, o que acontece? Nada, porque precisa ter 171 votos, é assim, é preto ou branco. Ou dá 171 votos, você destitui, ou você pode ter 170 a zero, que não acontece nada. É por isso que eu disse para vocês que não é uma coisa simples, é um processo bem difícil, é uma votação bem complexa, mas que mostra o que a gente vai ter de cenário para esse ano. De todo modo, apesar de muitas denúncias e muitas coisas acontecendo paralelamente, o Júlio Casares inicia o primeiro dia, ele começa esse ano, já nesse dia 1º de janeiro de 2026, que abre o seu último ano de mandato no São Paulo, que promete ser um dos anos mais conturbados. Se você achou que 2025 foi difícil, foi conturbado, pode ter certeza, 2026 vai ser um ano bem complexo, bem difícil, e a gente vai passar dias bem instáveis. O que esperamos é que, ao máximo, o São Paulo consiga resolver suas questões dentro de campo, com o futebol, e que o Crespo tenha liberdade, hoje, na figura somente de Rui Costa, Muricy e demais profissionais. Lembrando que o São Paulo demitiu ali na faixa de 15 a 20 profissionais e contratou mais 12, que a gente até fez um anúncio no blog do São Paulo antes de ontem, se eu não me engano. E a gente espera que a gente tenha um ano diferente na parte médica, na parte de competência de recuperação de jogadores, na parte de fisiologia, na parte de preparação física, para que a gente possa ter um ano bem melhor em todos os âmbitos e todos os sentidos. Que a gente tenha um grupo mais equilibrado, mais coeso, com menos lesões, um grupo mais unido e que a gente possa começar o ano de uma forma bem melhor do que começamos 2025, que já foi um ano extremamente conturbado, cheio de problemas, e teremos só nesse mês de janeiro 6 partidas de jogos do futebol profissional, além de confirmados, que a gente não sabe se vai passar na copinha, né? Esperamos que sim. 3 jogos já confirmados. Então temos certeza de 9 jogos nesse mês de janeiro, somando categoria de base, Copa São Paulo e 6 jogos do time profissional, envolvendo Campeonato Paulista, clássicos e a estreia no Brasileiro contra o Flamengo. Então, amigos, prepare seu coração que mês de janeiro já entra com tudo e teremos em 30 dias, do dia 11 de janeiro em diante, 10 jogos em sequência. São 3 jogos, um jogo a cada 3 dias, são 10 jogos em 30 dias. Vai ser insano, uma loucura esse início de ano do São Paulo e de todos os clubes. Nosso primeiro rival é exatamente o Mirassol, das contratações de Danielzinho e Lucas Ramon. Muita gente projetando aí, tentando ver o copo meio cheio da melhor forma possível, que o Mirassol talvez possa ser o novo Goiás do São Paulo. Esperamos que sim, esperamos que tudo isso aconteça da melhor forma possível, esperamos que as investigações da polícia, do Ministério Público e as intervenções da Justiça, elas peguem pessoas que tenham feito ou cometido qualquer tipo de delito do São Paulo, doa quem doer, não importa quem, que pegue do presidente, diretores, funcionários, não importa, não, ex-ídolos, cara, não importa quem seja, pode ser qualquer um. Se teve desvio, se teve dolo, se teve algum tipo de crime ou corrupção, que isso venha à tona, exponha as pessoas sejam expulsas do São Paulo e que a gente minimamente tente reaver de alguma forma o dinheiro que foi extirpado ali. Lembrando que isso são mensagens, são publicações feitas em cima de base de suspeitas em que não vazaram nomes ou a polícia não deu ainda confirmação. Só se sabe que a investigação começou no Corinthians e que ela acabou passando para serem investigados outros clubes. Entre outros clubes, foi citado pelas reportagens, principalmente do UOL e do blog do Paulinho, e depois confirmado pelo GE e outros veículos, de que passava também pelo São Paulo e por alguns dirigentes. A polícia não confirmou isso oficialmente, mas, pelas informações que foram vazadas, existem indícios de suspeita de envolvimentos de dirigentes do São Paulo, tanto que recentemente teve o anúncio aí de que o Casares também contratou advogado, e obviamente eu já soube que outros também já contrataram advogados, estão se precavendo. Por quê? Para se defender, para saber sobre o processo, a gente vai descobrir provavelmente em breve, e espero que quando descubra e quando as coisas venham à tona, os responsáveis sejam punidos de forma exemplar para que o São Paulo nunca mais passe por isso. E eu desejo, meus votos para 2026, tanto para nós, que eu já falei que eu desejo principalmente saúde,
o restante a gente corre atrás, luta muito, trabalha para conseguir prosperidade e os demais realizações, mas principalmente eu desejo que o São Paulo consiga rever seus conceitos, rever tudo o que fez ao longo desse ano, que consiga rever principalmente que as pessoas se desprendam dessa questão da forma como o São Paulo funciona e acreditem principalmente no futuro que o clube precisa ter. As pessoas parem de pensar nelas e olhem para frente, olhem na modelagem de sistema que o São Paulo precisa ter, porque esse sistema que o São Paulo tem hoje, ele está morto. Ele corrói o São Paulo por dentro, ele não vai funcionar, seja por bem ou seja por mal, e não importa o nome da pessoa que botar lá. Eu não vou fazer mais juízo de valor nenhum de quem vai botar. Ah, mas o fulano é bom. O cara pode ser bom, mas ele não vai governar, ele não vai conseguir chegar a ser eleito se ele não apertar mãos de pessoas das quais ele não quer, que ele não deveria, para que ele conseguisse chegar nesse cargo, e custa caro, principalmente para ele conseguir chegar lá, porque ele vai ter que fazer aliança com pessoas que não deveria fazer, e isso vai prejudicar esse tipo de aliança, esse tipo de acordo, vai prejudicar principalmente a governabilidade, vai implicar em concessões, em alianças, para que a pessoa possa conseguir chegar primeiro ao cargo e depois, principalmente, conseguir ter governabilidade ao longo dos anos. Não dá mais. O sistema está morto. Realmente, São Paulo virou uma mini Brasília e a gente, como São Paulino, já não suporta mais isso. Esse sistema tem que ser mudado, a reforma tem que ser feita, ou que São Paulo seja vendido efetivamente como SAF para a mão de alguém que bote seu dinheiro ali e brigue pelo seu dinheiro, brigue pelo profissionalismo e não queira mais que a perpetuação de um sistema que não funciona mais e não serve mais para São Paulo. Ele está destruindo São Paulo. Chega, acabou, a gente precisa de um basta e seguir em frente para isso. E não importa nome, se seja da situação, da oposição, vou repetir, não, eu já não apoio mais ninguém nunca mais. Pode ser quem for, pode ser quem quer que seja. Para mim, o que importa, no final das contas, é que o São Paulo prevaleça e essas pessoas abram mão dos vínculos, da proximidade com o poder e olhem para que seja realmente o futuro efetivo do São Paulo. Seja com o Diego Fernandes, seja com outros players interessados, seja com outras pessoas que estão desejosas de assumir, não me importa quem. O fato é, quando o São Paulo falar, estou colocando o clube à venda e disponibilizando, vai aparecer uma corrida e com certeza vai aparecer gente boa com muito dinheiro para tentar fazer o São Paulo corrigir essa rota e voltar a ser forte e grande, como a gente sempre costumou com São Paulo, e não como vivendo com páginas policiais e uma destruição completa de tudo aquilo que a gente tinha de mais precioso dentro desse clube. Bom 2026 para vocês, aproveitem esse dia com a família, que depois amanhã já começa tudo de novo, o São Paulo já começa a sua trajetória, já começa a sua escalada, a nossa paz vai embora de novo e a gente vai ter um ano muito quente, cheio de coisas para poder falar. Novidades ao longo do dia, blog do São Paulo, on time no site e aqui no vídeo, se Deus quiser, a gente volta amanhã, primeiro tá pago. Vamos em frente. Tamo junto, vamos São Paulo, feliz 2026 e fui!